Neste vídeo abordaremos os modais de transporte de modo geral. Daremos destaque aos principais modais utilizados na logística internacional e seus aspectos elementares. Estudaremos também os materiais e embalagens empregados nas diversas mercadorias que transitam diariamente no Brasil e no mundo. Na gestão de transportes, um dos fatores que merece análise especial é o meio pelo qual as cargas são transportadas. Isso em função do destino, quantidade e urgência da entrega. Este meio tem relação direta com o espaço físico pelo qual o transporte será efetuado, podendo ser por meio das rodovias, estrada de ferro, pelo ar, pelos mares ou através de dutos. Daí a importância de se estabelecer o modal correto a partir da demanda apresentada pelo cliente. O objetivo principal de todo meio de transporte aplicado na movimentação de cargas é efetuar a transferência física das mercadorias do ponto de origem ao destino final. Neste sentido, podemos classificar os modais de transporte em 5 categorias: modal rodoviário, modal ferroviário, modal marítimo ou aquaviário, modal aéreo e modal dutoviário. Para que se consiga maior eficiência no processo de transporte de cargas, há de se empregar os meios e recursos corretos, cada qual com suas características específicas. Algumas características inerentes ao meio de transporte são vistas como os variáveis que atuam diretamente sobre cada tipo de modal escolhido. Isso faz com que um determinado modal venha a obter melhor desempenho em relação aos outros. Vejamos cada uma delas então. No que se refere à capacidade, esta variável está associada à quantidade de materiais que determinado modal pode transportar. Esta quantidade deve corresponder ao limite máximo de peso e limitações estruturais que o veículo suporta ao realizar uma viagem. A capacidade pode ser um ponto de destaque para determinado modal em detrimento aos demais, devendo ser considerada no momento da escolha do meio de transporte. Assim como a capacidade, a confiabilidade também se apresenta como uma variável de destaque de determinado modal em relação aos demais. Por sua vez, a disponibilidade está relacionada à possibilidade de realização do transporte, independente da condição que se apresenta a demanda. A disponibilidade está diretamente relacionada à oferta de transporte realizada por determinado modal. Quanto maior for a oferta, maior será a disponibilidade. Ela também está associada à possibilidade de determinado modal atender a uma localidade, pois nem todos os locais podem ser acessados a depender do modal. Da mesma forma, a flexibilidade está diretamente ligada à possibilidade de acesso aos locais onde seja necessário efetuar as entregas. No que concerne à realização do transporte e efetivação das entregas, são poucos os modais que apresentam essa característica como variável. Ela está relacionada à possibilidade da realização do serviço de transporte, independente da localidade indicada. No que se refere à frequência, esta variável está associada à relação entre o período de tempo e o número de viagens que um determinado modal pode realizar. Esta variável é influenciada por fatores como distância, velocidade e rota escolhida. Em função de um tipo de modal utilizado, a frequência pode ser a variável de destaque para um ou a deficiência de outro, o que deve ser levado em conta na hora de determinar o modal de transporte. Por fim, a velocidade. Variável essencial quando a necessidade do cliente se baseia na urgência da entrega. Corresponde à relação entre o tempo de movimentação e distância percorrida no processo de transporte. Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo de espera para a efetivação da entrega. Essa variável deve ser levada em consideração quando o tempo se apresenta como fator desfavorável para o cliente. Entretanto, os custos podem ser mais elevados quando ela prepondera sobre os demais. Estes são os modais de transporte e seus aspectos elementares. A seguir, estudaremos os materiais e embalagens aplicados nas diversas mercadorias que transitam mundo afora. No que se refere à composição química, a depender do tipo de material, estes podem ser classificados de diversas formas. Produtos inflamáveis e combustíveis são assim classificados em função de seu ponto de fulgor. Isso corresponde à menor temperatura na qual o produto libera vapores, que em contato com a fonte externa de calor, podem provocar um incêndio. Eles estão no rol de cargas perigosas, as quais requerem uma série de cuidados especiais, que devem ser obedecidos no processo de transporte. As embalagens, dentro dos processos logísticos, se destacam por sua versatilidade, pois além de garantir a integridade dos produtos, também estimulam seu consumo.
A embalagem de transporte tem a função de garantir que o produto não sofra danos ou avarias durante a movimentação. Por sua vez, a embalagem de comercialização possui um papel mais relevante, pois além de proteger o produto, também contribui para a sua promoção, atraindo o consumidor por meio de estímulos visuais. Estes são os aspectos mais relevantes relacionados aos materiais e embalagens. No próximo vídeo, estudaremos as tecnologias de gerenciamento de transportes e seus aspectos fundamentais. Agradecemos pela atenção, sucesso nos estudos e até lá!